Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ICLEI-Cast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Maíra Colares e vou conduzir o bate-papo de hoje. No ICLEI, acompanha a área de sistemas alimentares sustentáveis e acreditamos que é importante reforçar essa pauta junto aos governos locais, pois os sistemas alimentares buscam garantir o direito humano à alimentação adequada e também são uma oportunidade de integrar soluções para promover a resiliência das cidades diante das mudanças do clima. Temos atuado de forma articulada ao Instituto Comida da Manhã e é justamente sobre esse assunto que vou conversar hoje com a incrível Juliana Tangari, diretora do Instituto Comida da Manhã, que é uma organização da sociedade civil que tem colaborado substancialmente para o fortalecimento dos sistemas alimentares no Brasil. Nosso papo de hoje vai ser sobre a urgência do fortalecimento dos sistemas alimentares sustentáveis, circulares, resilientes e justos no Brasil, como uma resposta à sindemia que vivemos, ou seja, 3 crises simultâneas: a da obesidade, desnutrição e das mudanças climáticas. Juliana, muito obrigada por sua participação no ICLEI-Cast. A oportunidade de conversar com você é sempre um aprendizado. Maíra, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. É uma alegria participar de um programa desses do ICLEI. O ICLEI é nosso parceiro de longa data, que muito nos honra, nos orgulha. E falando sobre temas que a gente se debruça bastante, adoro conversar sobre. Não só eu pessoalmente, mas são temas de dedicação do Comida da Manhã. O Comida da Manhã vem se dedicando aí há mais de 5 anos a ampliar o debate público sobre os desafios dos sistemas alimentares, a advogar por melhores políticas públicas que possam justamente endereçar esses desafios e promover saúde das pessoas, saúde do planeta, né? Quando a gente fala de sistemas alimentares. Então, a nossa visão tem sempre sido muito sistêmica e não só das diversas partes. E a gente tem trabalhado principalmente, ultimamente, com a agenda urbana, né? Como que a gente conecta esses desafios e localiza eles nas cidades, e temos justamente, esse é o fruto da nossa grande parceria juntas com o ICLEI, liderado um programa que se chama Laboratório Urbano de Políticas Públicas Alimentares, para facilitar com que cidades brasileiras possam avançar suas políticas de segurança alimentar nesse modelo, né, com essa visão mais sistêmica, mais integrada, com participação social. Então, muito obrigada pela oportunidade da gente trazer tudo isso daqui, tudo que a gente tem aprendido, né, com esse trabalho para conversar com você hoje. A gente que agradece, Ju, e o orgulho é nosso também. Então, vamos começar refletindo um pouco sobre o cenário dos sistemas alimentares no Brasil, nesse contexto da sindemia global. Assim como outros países, né, Ju, enfrentamos essa sindemia que é caracterizada por essa interseção de 3 crises simultâneas: a da obesidade, da desnutrição e das mudanças climáticas. E você tem alertado para essa crise nos espaços em que você passa. Já escutei você falando disso algumas vezes. Esse cenário, ele complexifica a criação de sistemas alimentares sustentáveis e reforça que precisamos avançar muito ainda na garantia do direito à alimentação adequada, especialmente na América Latina e no Brasil. No nosso país, a gente sabe que esse tema tem avançado, né? A gente tem a consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, que busca integrar as políticas públicas voltadas para a segurança alimentar. Ele ainda é um sistema em construção, né? Até o momento, 1.118 municípios aderiram ao sistema, o que significa aproximadamente 20% do total dos municípios que a gente tem no Brasil. Por outro lado, vemos que essa adesão tem se intensificado, o que é importante, já que mais de 50% desses que aderiram foram de 2023 até hoje. E se evidencia, então, né, um progresso significativo aí, mas ainda é insuficiente para a gente garantir de forma universal direito à alimentação adequada, que é um direito, inclusive, constitucional. Para além dessa reflexão, então, a gente tem um agravante em relação aos sistemas alimentares,
que é o modelo de produção agrícola que a gente tem, né, no Brasil, que ainda convive com a monocultura e tem contribuído também com desmatamento, degradação do solo, desperdício de alimentos, que é uma pauta muito cara nessa discussão dos sistemas alimentares circulares e justos, né? E a gente estima que os sistemas alimentares globais podem emitir até 34% dos gases de efeito estufa na atmosfera, pelos dados da Organização das Nações Unidas, né? E para mitigar esses impactos, o país tem investido em práticas mais sustentáveis, a agroecologia tem tomado a pauta das cidades aí. Então, diante disso, né, desses aspectos iniciais, eu queria te perguntar, Ju, qual que é a sua visão sobre a situação atual dos sistemas alimentares no Brasil, né, hoje, e qual que é a sua visão para o futuro? E ainda, se possível, que você comentasse mudanças que você avalia que os governos locais precisam fazer imediatamente para a gente mudar esse cenário. Essa é daquelas perguntas que a gente pode ficar 4 horas falando e não esgotar, né? E não esgotar o tema. Mas, assim, eu gosto muito dessa provocação e, enfim, não quero ficar trazendo dados aqui, acho que eu quero pensar um pouco mais sobre como o sistema funciona. Mas quando você traz, né, que no mundo os sistemas alimentares respondem por mais de 30%, 34% pela emissão dos gases de efeito estufa. No Brasil, o Observatório do Clima, né, do qual o ICLEI faz parte, enfim, os últimos dados do ano passado, que eu lembro que foram publicados próximos da COP, eram de que no Brasil os sistemas alimentares respondem por mais de 74%, 75%, se eu não estou enganada, das emissões. Então, se no mundo esse é um tema tão urgente, né, do ponto de vista climático, no Brasil mais ainda, né? E a gente, muito bom você ter trazido, Maíra, toda a conexão, a base, né, do problema na sindemia global. De fato, a gente sempre que pode está tentando ampliar o conhecimento, o debate sobre isso, porque é algo muito fechado, né, no nicho acadêmico, no nicho científico. É difícil das pessoas leigas, comuns, enfim, no dia a dia da nossa vida, a gente assimilar isso. E eu tenho gostado muito de utilizar uma expressão que não diverge de forma alguma disso, mas só para tornar um pouco mais compreensível, uma expressão cunhada, né, pelo professor Ricardo Abramovay, da monotonia alimentar. A gente hoje vive essa monotonia alimentar, que é uma monotonia dos sistemas agroalimentares, e com isso a gente quer dizer que a gente come cada vez de uma forma mais monótona, né? O mundo está todo comendo de uma forma muito igual, muito parecida, muito padronizada, comendo poucos elementos. Sim, nesse contexto, a questão ultraprocessados, por exemplo, exatamente, Ju, assim, tem despontado como desafio. A marca da alimentação moderna é a gente comer cada vez menos itens, e esses itens, então, geram uma produção cada vez menos diversificada, então as monoculturas cada vez mais se expandindo, que do ponto de vista econômico pode até parecer fazer algum sentido, mas do ponto de vista planetário é a maior causa da perda de biodiversidade hoje no planeta. É o que a gente produz de alimentos para se alimentar e se alimenta mal. Porque, como você mesma disse, a gente vive hoje esse cenário de fome que não termina e má nutrição, uma insegurança alimentar leve, né, e um aumento que é global. Não tem país pobre, país rico que esteja livre, não tem país do sul, país do norte que esteja livre do aumento do sobrepeso, obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis. E na raiz disso tudo está a alimentação com base nos ultraprocessados. Então, o sistema é complexo, acho que é importante a gente sempre lembrar disso. Pode parecer, e muita gente fala, né, que comer é uma escolha individual, mas eu gosto sempre de lembrar aqui as palavras do meu mestre José Graziano da Silva, de que comer tem muito pouco de individual e muito mais de coletivo. A gente come aquilo que o nosso ambiente nos alimenta, aquilo que a nossa cultura nos alimenta, aquilo que a nossa condição financeira nos alimenta. Então, é preciso sim intervenção estatal. Não adianta a gente imaginar que é um mercado livre que vai se regular automaticamente. A gente precisa de intervenção estatal para regular o sistema alimentar com todas as suas tipologias, né? Seja regular por regulação mesmo, vedação, controle de propaganda, etc., com incentivos, desincentivos, tributação, subsídios, crédito e fomento. A gente precisa entender que na raiz disso tudo, como você mesma trouxe, Maíra, tem um direito fundamental, inalienável, um direito humano, que é a alimentação saudável e adequada, e vários outros direitos humanos que também estão atrelados a eles, quando a gente para olhar todos os problemas, os desafios que são colocados hoje pelos sistemas alimentares. Então, como isso não se ajusta sozinho, né, e é sempre potencializado pelas desigualdades sociais, acho que é muito importante a gente lembrar disso. A gente, quando fala de números em abstrato, parece que todo mundo está sofrendo igualmente, mas não é.
né? A raça que a gente tem, a cor que a gente tem, o gênero que a gente tem, o CEP que a gente tem, a renda que a gente tem, diz muito sobre a forma como a qual a gente vai viver esses desafios. Então, a gente tem sim que caminhar para uma intervenção governamental, para governos agindo para gerar incentivos e desincentivos, né, para serem aplicados para que toda e qualquer pessoa tenha acesso igual a uma alimentação saudável e que essa demanda de alimentos saudáveis gere uma produção mais sustentável. E vice-versa também, quando a gente incentiva uma produção mais sustentável, a gente está buscando proporcionar que todas as pessoas tenham com mais acessibilidade, que seja menos custoso, né, para a população de um modo geral, os alimentos que são saudáveis, que não têm que ser taxados como alimentos de rico, né? E aí, quando a gente pensa especificamente em governos locais, como você colocou, eu acho que e esse é o mote muito do nosso Lupa, né? Colocar a alimentação, né? Colocar a pauta da alimentação saudável no centro do planejamento municipal, entender que garantia de direito à alimentação não está só no plano federal, é de todos os níveis de governo essa competência para fomentar, incentivar a produção local de alimentos, incentivar a redução do circuito de produção e consumo, circuitos mais curtos, o alimento precisa chegar mais rápido. É isso que a gente está chamando, né, hoje em dia de sistemas alimentares circulares. Promover essa alimentação saudável nas escolas, então realmente mergulhar na alimentação escolar como uma grande estratégia de promoção de saúde no território. Então, não só da alimentação escolar, mas a alimentação em todos os ambientes institucionais, né? Investir em equipamentos públicos ou em parcerias com a sociedade civil para garantir alimentos ou, né, refeições saudáveis para quem está em segurança alimentar, para quem está numa situação de vulnerabilidade. A gente precisa também pensar na resiliência de todos esses equipamentos. Você está aí no Sul, você está vivendo isso, você sabe o que isso é na veia. A gente precisa agora pensar como a gente vai ser resiliente aos choques, às crises econômicas, às crises climáticas, às crises sanitárias. Isso tudo tem que estar na pauta de um governo municipal comprometido com a alimentação saudável. Sim, essa discussão ela é importante, né, Ju? Porque esse mote de colocar a alimentação saudável no centro da agenda dos governos locais é algo extremamente importante e existem uma série de estratégias para conseguir fazer isso. A gente sabe que o Lupa, né, ele é o maior laboratório urbano de políticas públicas alimentares do mundo e ele tem se demonstrado uma inovação essencial, né, para colocar a segurança alimentar nessa agenda e para articular toda a rede, né, relacionada a sistemas alimentares. Outro dia a gente estava conversando, né, Ju? Eu disse que como é importante o senso de comunidade que o Lupa criou, né? O ICLEI tem muito orgulho de ser co-realizador desse projeto, né? A gente tem uma admiração enorme pelo trabalho intenso que o Comida da Manhã tem realizado, com uma série de parcerias também. Então, vamos aproveitar esse espaço para você contar para a gente um pouco como que o Lupa funciona e como ele se integra e promove as políticas locais, incluindo, né, as políticas relacionadas ao sistema de segurança alimentar. Muito bom, eu acho que sim, a gente tem muito orgulho de reconhecer que a gente tem feito um trabalho, né, conjunto, colaborativo, coletivo, há mais de 3 anos, para tentar avançar essa agenda nos municípios brasileiros, e eu acho que a partir disso contar para o mundo, né, também uma experiência muito bacana que as cidades brasileiras têm, e que esse modelo, né, de facilitar o aprendizado entre as cidades é um modelo vencedor. Eu destacaria aqui para essa nossa conversa, Maíra, que o Lupa ele é um ambiente de troca horizontal, né, não hierarquizado. Eu acho que isso é muito relevante para o sucesso, que proporciona esse compartilhamento de experiências, mas eu diria que não é só de experiências boas práticas. Boas práticas está todo mundo sempre buscando, obviamente, mas eu acho que é a gente compartilhar aprendizado. E o aprendizado passa também pelos nossos erros, por aquilo que deu errado, por aquilo que a gente investiu e não deu certo. Então, a gente estimula muito no Lupa, a gente cria esse espaço onde nós somos facilitadores, né, de um processo de aprendizagem entre os municípios, a prefeitura aprendendo com prefeitura. Não participam apenas agentes públicos, também tem representantes dos conselhos de segurança alimentar desses municípios participantes do Lupa, e essa aprendizagem entre eles, horizontalizada, onde aquele que já passou por um desafio há mais tempo pode contar como é possível pegar algum atalho, né, encurtar esse caminho e chegar numa solução, isso tem um valor gigantesco, né? Incentivar
que o como seja compartilhado, né? Não é só o que ser feito, mas o como ser feito. E outra coisa importante é que a gente coloca o Lupa como um programa voltado para sistemas alimentares, ou seja, a gente pauta todos os temas que são relacionados a sistemas alimentares e que muitas vezes não são reconhecidos assim pela gestão pública, né? A gente não escolhe um único setor, não é aquela, sei lá, Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Agricultura que vai ser a participante ou a representante da prefeitura no Lupa. A gente pede o compromisso da prefeitura e é cada prefeitura que escolhe essa porta de entrada dos sistemas alimentares. Em alguns lugares vai ser a agricultura, em alguns lugares vai ser a educação, em alguns lugares vai ser a saúde, a assistência social e por aí vai. Então, a gente exige esse compromisso político, são as prefeitas e prefeitos das cidades candidatas a entrarem no programa que precisam assinar uma carta de compromisso, isso é muito valioso. Isso é valioso porque tem aquele compromisso ali, né, do líder maior, que no caso são os prefeitos e as prefeitas, né? Exatamente. E como a gente precisa trabalhar com diversas áreas da prefeitura, se não tiver essa mensagem do mandatário político, né, da mandatária política de que a agenda é importante, uma área às vezes pode estar competindo com a outra e não entender o senso de agir de forma integrada. Então, enquanto no ponto de vista temático a gente é facilitador de um processo de aprendizagem, eu diria que do ponto de vista procedimental, processual, o Lupa ele trabalha profundamente esses aspectos da boa governança de política alimentar. Então, aí você já falou sobre isso, mas só rapidamente passando. A importância da adesão ao Cisão Nacional, né, a construção das institucionalidades necessárias para dar sustentabilidade, para dar perenidade às políticas alimentares. Então, aqui a gente está falando de edição dos marcos legais, ativação desses conselhos, né, de participação social, os CONSEAs, a ativação das câmaras, dos espaços intersetoriais de agenda, que normalmente são as CAISANs, mas podem ser também outras formas de trabalho intersetorial, e a construção dos planos plurianuais de governo. Plano plurianual de governo, né, os planos de segurança alimentar, ou como a gente quiser chamar, que estejam vinculados ao orçamento, dizem muito do compromisso político com a agenda. O Lupa incentiva essas ações e hoje atua com quase 50 cidades, né? Gera informação, acho que é importante dizer isso também, gera informação de livre acesso a todas as políticas alimentares desses municípios, dando visibilidade ao que tem sido feito, né, de bom nessas cidades participantes e também identificando inovação. A gente está sempre de olho naqueles programas, naquelas ações que são iniciativas que são inovadoras em matéria de política alimentar. Maravilha, Ju. Realmente a gente percebe que o Lupa, ele passa, eu acredito que esse aspecto é importante, porque ele integra o sistema de segurança alimentar local, numa perspectiva intersetorial, aliada às políticas, inclusive nacionais, né, que têm ganhado força, aí a gente percebe nos últimos anos, né, com uma agenda muito forte para o fortalecimento do sistema, e esses aspectos aí em relação à governança, o diagnóstico, os planos, a questão do fundo municipal para gerir de forma específica os recursos da política de SAM, a elaboração das normativas, a gente sabe que esses instrumentos, eles são essenciais para dar estrutura, né, musculatura para o sistema de segurança alimentar. No contexto do diálogo com os governos locais, né, associados ao ICLEI, a demanda, né, inclusive pela criação do portfólio de conformidade alimentar foi muito nesse sentido, né, assim, olha, a gente também precisa de, eventualmente, um apoio para que a gente consiga organizar esses instrumentos, né? Então, o portfólio ele foi construído, inclusive com o olhar de vocês, né, com essa parceria. Qual é a importância que você avalia desses instrumentos, né, como uma agenda? Assim, o município olhar para a sua política de segurança alimentar e tomar essa decisão e fazer esse processo. Olha, nós vamos organizar as instâncias de governança, nós vamos fazer diagnóstico, plano, ter impacto no plano anual, nos orçamentos e nas normativas. Você tem percebido que este caminho tem funcionado a partir da experiência do Lupa? Como que é isso para você, na sua visão? Então, Maíra, excelente você falar isso, porque eu acho que é a continuidade mesmo do que eu tinha colocado ali antes, de que se o Lupa está focando, né, quais são os principais indicadores do Lupa? Que cada vez mais cidades tenham plano de segurança alimentar bem construído, né, conselhos ativos, câmaras intersetoriais ativas,
e coordenação com os sistemas estaduais e federal. Então, por isso que é muito importante a gente, quando fala do sistema nacional, e como você disse, né, logo no início, a gente está nesse ambiente ainda de amadurecimento, né, do CISAM nacional, porque existe, obviamente, uma necessidade de coordenação nacional em alguns aspectos da agenda da alimentação e de cofinanciamento também. A gente sabe que muito programa, muito projeto, às vezes não vai para frente pela falta de cofinanciamento, de articulação com outros governos. Então, é um tema de diversos níveis de governo, de competência de diversos níveis, a gente precisa de articulação e a gente precisa continuar amadurecendo o CISAM. Do ponto de vista local, para além da coordenação multinível, no local, é muito importante esse estabelecimento dessas institucionalidades, dessa governança, dessa estrutura de governança, porque é isso que permite uma agenda que é intersetorial por natureza, que ela consiga caminhar com coerência. Quando a gente não tem coerência, quando a gente não tem governança, melhor dizendo, e, portanto, pode prejudicar a coerência, o que você pode ter? Um programa de uma área minando um programa da outra. Você pode ter uma ação super bem intencionada caminhando numa direção que está gerando um desincentivo ao objetivo da outra área. Se quem está lidando com a assistência técnica aos agricultores locais não estiver conversando com quem está lidando com gestão de resíduos orgânicos ou com quem está fazendo compras públicas municipais de agricultura familiar para alimentação escolar, enfim, são agendas que elas precisam ter coerência, porque é uma agenda intersetorial e, como a gente falou antes, ela abarca muitas questões, quando a gente chama de sistemas alimentares. São muitas as questões, não é só combate à fome. Da fome ao clima tem muita coisa aí. Então, o tratamento intersetorial demanda essa coordenação de agendas. E a gente também precisa sair do lugar que muito conhecido historicamente nos municípios, da agenda do combate à fome como uma agenda assistencialista. Então, para sair desse lugar, e aí eu estou falando no sentido mesmo ruim do termo, né? No sentido de que só quando surge o problema a gente vai e age emergencialmente. A gente precisa de estruturas políticas que sejam estruturantes. Por isso também essa construção institucional de planos, de relacionamento com o orçamento, de fundo, de quem é o dono da agenda ou os vários donos da agenda, para que no Lupo o pessoal fala muito isso, né? A gente quer sair daquele lugar de um programa de governo e ser um programa de Estado. Então, a política alimentar, ela não tem que ser... Claro que vai ter uma ação ou outra que é típica de um governo, mas ela tem que ser inquestionável a necessidade dela. É como educação, é como saúde, ninguém questiona. Um governo muda para o outro, a gente não questiona isso. E essa institucionalidade, ela é alcançada quando a gente tem uma boa governança dentro desses moldes que a gente está falando, né, de participação social e construção intersetorial. Exatamente. A governança, ela viabiliza também a participação social e a questão da transparência, né, Ju, que é tão cara para as políticas públicas, né, de você ter um sistema bem organizado, estruturado, metas e acompanhamento do que você está fazendo, né, em relação à política pública de segurança alimentar, vista como uma responsabilidade de Estado aí, né, do poder público, direito cidadão, enfim. Bom, Ju, chegamos aí já aos finalmente do nosso podcast. Eu agradeço demais a sua participação, aos ouvintes também que acompanharam a nossa discussão. Vamos convidá-los para acompanhar as edições do ICLEICast. A gente tem discutido temas que são importantes para organização, né, dos governos locais e para o desenvolvimento sustentável, justo, inclusivo. Então, Ju, eu queria te passar a palavra agora para que você faça as suas considerações finais aí do nosso programa. As minhas considerações finais são sempre que a gente podia ficar conversando muito mais e ser sempre é uma animação, né? É uma delícia conversar sobre isso. Mas não, brincadeiras à parte, eu acho que eu convido todo mundo que está nos assistindo a seguirem o trabalho do Lupa, no site do Lupa. A gente tem muitas ferramentas ali de informação, não só para quem é gestor público, gestora pública, mas também para cidadão de um modo geral. E a gente também, no Comedor da Manhã, acabou de lançar essa semana uma agenda para os candidatos, para as candidatas e candidatos às eleições municipais, uma agenda de como promover a alimentação saudável nos programas de governo. Eu convido todo mundo também a consultar esse produto que está bem bacana e de bastante fácil acesso. Obrigada, Maíra, pela oportunidade. Foi uma delícia conversar com você, como sempre. Obrigada, Ju. A gente que agradece demais. E a gente também convida a todas as pessoas que estão nos ouvindo a conhecerem o trabalho de ICLEI nos municípios. A gente tem o site, mas também as redes sociais do ICLEI, seja no Instagram, LinkedIn, enfim. Então,
Passem a acompanhar para ficarem por dentro das notícias, e quem tiver mais curiosidade sobre o trabalho relacionado ao portfólio de conformidade alimentar, pode entrar em contato conosco que vamos repassar as informações. Bom, obrigada pela presença de vocês no 6º episódio do ICLEI-Cast. A gente publica episódios de 15 em 15 dias, então segue o canal, ativa o sininho, as notificações da plataforma para que você não fique por fora de nada. Obrigada e até o próximo episódio.